Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risonilde Araújo, professora de língua portuguesa, né, e vou apresentar o assunto da nossa aula de hoje. É uma aula maravilhosa. Então, vamos para o título: Analisando com estilo, objeto de conhecimento, recursos linguísticos, literários e semióticos. Estes são os assuntos da nossa aula. Então, para iniciarmos a nossa aula, temos uma pergunta muito importante para você. Você sabe, né, o que é um texto literário, o que é uma linguagem literária? Então, para isso, né, você vai aprender a diferença da linguagem literária e não literária. Olha, a linguagem literária apresenta algumas singularidades, entre elas a complexidade e multissignificação, responsáveis por diferenciá-la da chamada linguagem não literária. Então, essa linguagem literária, ela não vem pronta, com um sentido único. Ela exige que o leitor produza mais sentido às palavras. Ela deixa, o autor, o escritor deixa que o leitor, né, imagine, crie e viaje na sua leitura. Então, para ficar mais claro, a gente vai apresentar as principais diferenças entre o texto não literário e o texto literário. No texto não literário, a ênfase do conteúdo, né, tem o compromisso com a verdade. Então, a ênfase está neste conteúdo, tem que ser um conteúdo verdadeiro. A notícia, por exemplo, né, não podemos deixar o texto com margem para várias interpretações, porque a verdade, né, é como ela é, né, tem que ser bem objetiva, como acontece nas notícias, nos jornais. O texto literário não tem compromisso com a verdade. O uso de recursos estilísticos. Aí vai usar a subjetividade, porque ele vai deixar, né, que o leitor crie vários sentidos dentro do texto. A linguagem denotativa e objetiva está no texto não literário, né? Denotativa porque é a palavra no seu sentido real, original. Já o texto literário, a linguagem poética, ela é uma linguagem conotativa, por dar, né, essa margem a duplos sentidos, a várias interpretações. E ela pode ser ambígua, quando eu falo em duplo sentido. Num texto não literário, é realidade apenas traduzida. A realidade está ali e alguém vai escrever ou vai falar sobre ela, né? Já no texto literário, que é uma ficção, uma coisa imaginada, inventada, ela é uma recriação da realidade. No texto não literário, a principal função é informar, explicar. Já o texto literário é emocionar, sensibilizar, entreter, né? Então é um texto mais livre. Agora que você já aprendeu a diferença de um texto literário e não literário, agora a gente vai para os recursos estilísticos do texto literário, né? Esses recursos estilísticos é a maneira como eles vão se apresentar no texto para dar mais expressividade na leitura, no que você escreve. Então, a gente vai conhecer alguns desses recursos. Primeiro, aí, olha, o fonológico aparecendo. Esse recurso, o fonológico, ele está relacionado ao som da nossa fala, é o que iremos aprender, né? Porque temos vários recursos, mas não dá para ver tudo na mesma aula. Aqui o sintático, por exemplo, a gente vai deixar para outra oportunidade, assim como o morfológico, e temos outro recurso que ele vai já aparecer aí, veja só, que é o semântico.
Veja que bonitinhos, né, todos os recursos, agora imagine no texto, né. Por isso que é estilístico, é o estilo, né, para o texto ficar mais bonito, mais atrativo. Olha, eles vão saindo, já vão embora, porque eles não vão ser estudados hoje. Vamos ficar somente com o fonológico, e ele vai se apresentar para vocês. Recursos fonológicos, quando os sons da fala se organizam no texto para transmitir sensações e sugerir significados. Obrigado pela sua participação. Então é isso, né? Então vamos ficar com o recurso fonológico. Então, um dos recursos sonoros que nós iremos apresentar agora é a aliteração. O que é aliteração? É a repetição de um fonema consonantal. Então, esse fonema consonantal repetido vai dar essa musicalidade, né? Então, vamos verificar aqui, olha só, qual é a consoante repetida muitas vezes. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de fruto, de flores, de folhas. Então, olha, o vento varria, vento varria, vento varria. Então, dá essa sequência, esse ritmo ao poema. O próximo é a assonância, é a repetição mais de um som vocálico agora, de um fonema vocálico. E observe bem o ritmo em que aparece, né, os versos desse poema. Veja só. A onda anda, aonde anda a onda? A onda ainda anda, aonde? Aonde a onda, a onda. Então, veja que traz todo um ritmo nesse poema e ainda, né, a repetição do fonema vocálico, que no caso aqui vai ser o A, né? A onda, aí vai repetir várias vezes, a gente destacou aí esses primeiros versos, mas tem a onda em várias situações, e o ON, esse fonema ON, né, que existe só o O com o tio que vai representar ON. Então, temos mais um recurso sonoro que é a onomatopeia. Então, o que é uma onomatopeia? É quando uma palavra, um conjunto de palavras imita um ruído ou um som. E temos um exemplo aqui neste lindo poema. Era na voz dos sinos que minha cidade sabia cantar, melhor que qualquer outra cidade. Então, chamando a missa, registrando a morte em repiques e dobres. Rompendo a madrugada nas alvoradas da festa da padroeira. Din, 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 din. Din, 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 bling. Dão, 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 bling. Din, dão, din, dão. Din, dão, din, dão. Então, perceberam aí no exemplo que é uma onomatopeia? Não é o sino. Olha, vou dar como exemplo o sino. Não, não é o sino. É o som, a transcrição do som, né? Você vai escrever, né, como você ouviu o som. Pode ser de um objeto, no caso aí nós temos de um sino, né, tocando aí na missa. Houve todo um contexto para apresentar para vocês. E por último, e não menos importante, nós temos a paranomásia. O que é isso? Ela consiste em aproximar palavras que se assemelham em virtude do som que produzem, mas que, no entanto, distingue-se quanto ao significado que representam. Tem então um som bem próximo, mas o sentido totalmente diferente. Veja aqui no exemplo, depois que fiz a descrição do meu chefe, pedi discrição aos meus colegas de trabalho.
Veja a diferença, ó, descrição, descrição, som muito próximo, mas seu sentido é diferente. Uma descrição você vai escrever sobre algo, e uma descrição é do ato de ser discreto, né? Não gostar de se aparecer muito. Então, assim finalizamos nosso contraturno digital sobre recursos linguísticos, literários e semióticos. Agora, vamos para o nosso aplicando. Então, tenho certeza que vocês aprenderam tudo sobre recursos sonoros. Agora a gente vai para o aplicando. Vamos agora aprender mais, na prática. Vamos para o texto duração. O tempo era bom? Não era. O tempo é para sempre. A era da antiga era roreja incansavelmente. Aconteceu há 1000 anos, continua acontecendo. Nos mais desbotados panos estou me lendo e relendo. Tudo morto, na distância que vai de alguém a si mesmo, vive tudo, mas sem ânsia de estar amando e estar preso. Pois tudo, enfim, se liberta de ferros forjados no ar. A alma sorri, já bem perto da raiz mesma do ser. Então, o verso em que se verifica o uso de paranomásia é. Aí você vai analisando aí junto comigo. Será que é a alternativa A, de ferros forjados no ar? Tem alguma paranomásia aí? B, vive tudo, mas sem ânsia. C, estou me lendo e relendo. Alternativa D, a era da antiga era. Qual das alternativas tem uma palavra que tem o mesmo som quando você vai pronunciar, mas tem sentido diferente? A, B, C ou D? Vamos verificar se você pensou corretamente. Vamos ver aqui, olha só. A D, claro, né? A era da antiga era. Se você só falar, não vai ver mesmo a diferença, mas ela tem diferença de sentido, não tem de som, né? No comentário, nós temos as palavras era, com H, e era, sem, tem o mesmo som, porém significados bem diferentes. Esse jogo sonoro é utilizado pelo eu lírico no verso, configurando a paranomásia, que é este fato, né, de ter semelhança no som, mas diferença de sentido. E agora vamos para as nossas considerações finais. Então, vimos nesta aula, né, os recursos estilísticos. Dentro dos recursos estilísticos, nós vimos a assonância, que é a repetição de sons vocálicos, como por exemplo aqui, soana da cama de cana, fulana bacana, soana de Amsterdã, de Chico Buarque. Veja que está aí destacado nas repetições dos sons vocálicos. Temos a aliteração, que é a repetição de sons consonantais. A brisa do Brasil beija a balança, temos aqui em destaque a consoante B. Também falamos sobre a paranomásia, que é a utilização de palavras parônimas, né? Bem parecida no som, mas diferente em seu sentido. Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Temos aqui algumas palavras com sons semelhantes, porém sentidos diferentes. No caso de conta, conto, ponto, né? Tem uma semelhança de som, mas cada um tem seu significado diferenciado. E, por último, a onomatopeia, que representa sons ou ruídos naturais, de um objeto caindo no chão, de alguém batendo lá na porta, né? Alguém pulando dentro de um rio. Então, esses sons são representados pelas palavras e são chamados de onomatopeia. E não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e siga @Contraturno Digital.
Até a próxima!